Quando eu penso no Fallout 4, eu me lembro de um jogo divertido, que por mais que não tenha uma história forte e concisa, e um sistema de RPG que foi deixado em terceiro plano, tomou várias horas da minha vida. Ou seja, no geral Fallout 4 também é um jogo divertido, e na minha opinião, mais que o 3, principalmente por causa da gameplay e gráficos mais modernos. Porém, em termos de main quest, assim como no Fallout 3, o 4 deixa muito a desejar. No vídeo de hoje, eu irei mostrar para vocês porque eu acho que a quest principal do Fallout 4 é uma bagunça, um tédio e quase que é um lixo completo. Você está na Imperial Station, eu sou o Emperor e seja bem-vindo a mais um vídeo. Em 3 dos grandes jogos que a Bethesda produziu, sendo eles Fallout 3, Skyrim e Fallout 4, eles têm uma coisa inicial em comum, e a Bethesda parece continuar a repetir o mesmo erro nesses jogos, que é uma introdução longa e normalmente chata. Por exemplo, a introdução do Fallout 3 leva mais ou menos 1 hora em uma primeira vez jogando, e é bem chata. A introdução do Skyrim também é longa, mas menos chata do que a do Fallout 3. O Fallout 4 também seguiu a mesma receita, com uma introdução longa e de certa forma interessante na primeira ou segunda vez que você inicia um novo jogo. Mas depois disso, fica chata, monótona e demorada, assim como as outras. Por esse motivo, nos 3 jogos, temos mods com milhões de downloads que cortam essas intros e te jogam direto na gameplay. Sobre o começo do jogo, quando você clica em novo jogo, uma cutscene se passa, e para variar, a Bethesda sabe fazer essas cutscenes. Se a história dos jogos fosse igual à qualidade das cutscenes, teríamos aqui o jogo do ano de 2015. The Witcher 3 ficaria com certeza no chinelo, mas a maioria aqui já sabe o que aconteceu com Fallout 4. A cutscene mostra o protagonista masculino contando uma história. Ele era um soldado dos Estados Unidos e lutou contra a China. A cutscene mostra um pouco da Segunda Guerra Mundial, um pouco da guerra contra a China, é claro, uma explosão nuclear, mostra o batalhão do protagonista quando ele estava no exército, mostra alguns elementos do jogo também, como a Power Armor e lançadores de mísseis, além das armas laser, e mostra também elementos únicos do universo do Fallout, como indústrias, robôs, carros e transportes públicos, etc. Essa cutscene é muito boa mesmo. Mas agora, vamos entrar na história. Depois da cutscene, a primeira cena do jogo se passa em 2077, momentos antes da devastação nuclear acontecer. O personagem masculino, de nome Nate, era um soldado do exército dos Estados Unidos que serviu na guerra contra a China. E a personagem feminina, de nome Nora, era uma advogada, especificamente uma graduada da Escola de Direito do Condado de Suffolk. Já casados, os dois tiveram um filho em algum momento durante a Guerra Sino-Americana e compraram um robô mordomo chamado Codsworth. O jogo começa com os dois se preparando para um evento que irá acontecer no Salão dos Veteranos em Concord. Pouco tempo depois, com o casal ainda em casa, um representante da Vault-Tec chega com documentos pré-aprovados para a família ter acesso ao Vault 111, que ficava perto da vizinhança. Aqui é um dos primeiros exemplos de como essa main quest também terá poucas escolhas pessoais para o jogador, pois independente do que você escolha como diálogo com o representante, você e sua família irão para o Vault 111 de qualquer jeito, mas pelo menos nessa parte é entendível, pois o plot da quest se passa no Vault, então temos que ir para ele de todo jeito, até porque se não fôssemos, iríamos morrer pelas bombas nucleares. Após alguns momentos do player com a sua família, o robô Codsworth lhe chama preocupadamente para ver uma notícia na televisão. Todos na casa assistem ao apresentador do jornal anunciar que a guerra nuclear havia começado, com confirmações de detonações já ocorridas em território estadunidense. Após isso, as sirenes do bairro começam a tocar e avisos de evacuação começam a ser passados, e logo você e sua esposa ou esposo, com seu filho nos braços, correm em direção ao Vault 111. No caminho, você pode ver seus vizinhos aceitando seus destinos ou abandonando malas para tentar fugir, ou o contrário. O que é bem passado nessa cena é o desespero de todas as pessoas ao seu redor, e até mesmo o seu desespero para chegar rápido no Vault. Após correr um pouco, você chega na entrada do Vault, onde várias pessoas que não foram selecionadas tiveram acesso negado ao Vault, inclusive o representante da Vault-Tec. Após falar com um dos soldados, ele permite acesso à sua família, e você é direcionado para a primeira porta do Vault. Depois de alguns segundos, com você, sua família e seus vizinhos na porta do Vault, é possível ver a detonação de uma bomba nuclear nos arredores de Boston. A porta então começa a descer devagar,
criando atenção para o jogador sobre se dará tempo ou não, mas no final dá tempo e a família consegue entrar em segurança para o Vault. Dentro do Vault, cientistas e seguranças da Vault-Tec podem ser vistos. Eles guiam a população pelo Vault e acolhem as famílias. Após entrar na segunda grande porta do Vault, você, sua família e os vizinhos recebem as vestimentas do Vault e são guiados por um cientista pelo corredor até chegar a algumas cápsulas que o cientista diz que são cápsulas de descontaminação. Você veste a roupa do Vault e entra em uma das cápsulas, só para descobrir que... Em 2227, 50 anos depois, você e sua família são reanimados e através do vidro da sua cápsula que não se abriu, você consegue ver um cientista e um homem armado. Os dois abrem a cápsula onde seu filho está e tentam sequestrá-lo, porém, sua esposa ou esposo não está disposto a deixá-los a levar o seu filho e, no processo, acaba levando um tiro mortal. Após isso, a cientista leva o seu filho e o homem armado olha diretamente para você e diz que você é o reserva. Até que, em 2287, você é reanimado mais uma vez. Dessa vez, a cápsula criogênica se abre e você escapa. Você pode abrir a cápsula da sua esposa, pegar a aliança dela e prometer que vai achar quem fez isso e resgatar o seu filho. Após um tempo explorando a Vault, você consegue descobrir a natureza do experimento e o que pode ter acontecido com os funcionários da Vault-Tec. E assim, você descobre que, além do seu filho, você é o único sobrevivente do Vault 111. Após andar por mais alguns corredores, você chega à entrada do Vault, adquire o seu Pip-Boy de um cientista morto e escapa do Vault para ver a Wasteland pela primeira vez. A partir desse momento, você está livre para explorar a Wasteland. Eu vou me manter 100% seguindo o caminho da Main Quest, mas, por exemplo, se você quiser cortar todo o caminho e ir direto para Diamond City, você pode, o que pula uma parte inicial de missão, que você ainda pode fazer depois. Isso é bom, pois aumenta o raio de escolhas que o player pode fazer. Mas dificilmente você vai fazer isso em uma primeira jogatina, então o que conta é todos os passos da Main Quest. Mas pelo menos você tem a opção de escolha, pular uma parte e ir direto para Diamond City. Agora, a minha opinião sobre o começo do jogo. Sim, pela primeira vez eu gostei de uma introdução da Bethesda. Eu odeio a introdução do Fallout 3 e não gosto da do Skyrim, porém a do Fallout 4 é boa. Mostrar um pouco do cenário pré-guerra do Fallout foi bem interessante. Toda a vizinhança, com casas coloridas, as árvores na estação do outono deixam o ambiente muito bonito. Realmente foi legal de ver o cenário pré-guerra. Mas bem que eles poderiam ter feito mais coisas práticas, algo a mais pra gente fazer dentro de casa, ou até mesmo andar pela vizinhança, vendo coisas únicas do universo do Fallout, mas tudo bem, principalmente pra mim, que não gosta muito das introduções grandes demais. Porém, mais uma vez, a Bethesda não soube desenvolver um relacionamento entre o player e os NPCs iniciais. A relação do player com a esposa e o filho são muito curtas, poucas conversas, pouco background dos dois. O vínculo de visão do player sobre a relação deles é muito curto e muito superficial. Quando a esposa do player foi morta, por exemplo, eu não me senti mal ou triste como eu deveria, do mesmo jeito que eu não me senti triste com a morte do pai no Fallout 3. Outro exemplo é que dentro do Vault 111, quando eles sequestram meu filho, eu não estava ligado o suficiente com ele para ter uma grande vontade de resgatá-lo, e várias vezes eu me perdi fazendo missões secundárias mais interessantes do que indo atrás do meu filho. Para os próximos jogos, a Bethesda precisa melhorar muito esses laços com os NPCs para aumentar o drama do jogo e fazer com que os players realmente sintam emoções fortes quando perdem pessoas, encontram elas ou fazem amizades ou romances. Já a Vault 111 e seu experimento eu achei normal. O experimento do Vault 111, que é a criogenia dos moradores, é de certa forma interessante, mas não muito. É uma boa desculpa para colocar o player 210 anos à frente na história, sem que ele seja um ghoul. A Vault em si é bem bonita, o design é realmente único e interessante, porém ela é bem pequena e não tem nada para fazer além de ler um pouco de lore nos terminais para saber o que aconteceu no Vault, mas até essa lore é pouco em quantidade de informações e não é muito interessante. No geral, a introdução do jogo é bem mediana. O que se sobressai nela é o visual dos locais e um pouco o plot que pode se seguir, mas fora isso, ela é bem na média, nem ruim, nem boa.
A primeira missão da quest principal do Fallout 4 é cheia de altos e baixos. Temos alguns momentos nessa missão que poderiam ser removidos para poupar o tempo do jogador, e temos alguns momentos que deveriam ser completamente removidos por questões de balanceamento e qualidade de jogo. A grande força dessa missão é a ação, que é realmente muito boa, e não a história. A primeira parte da missão começa com você saindo do Vault e tendo acesso a explorar a Wasteland. A missão lhe guia de volta para Sanctuary, a sua antiga vizinhança. Lá, você encontra o seu antigo robô, o Codsworth, e ao primeiro contato, ele fica surpreso por lhe ver mais uma vez depois de todo esse tempo. Após isso, ele lhe fala algumas coisas, como quanto tempo se passou desde a Grande Guerra, que seria mais ou menos 210 anos. Depois, ele pergunta sobre a sua família e começa a agir de maneira estranha. É nesse momento que podemos perceber o quão estranha a Bethesda pode ser, pois nessas conversas, um robô consegue demonstrar mais emoções e mais carisma que muitos outros NPCs humanos. Após a conversa, o Codsworth detecta formas de vida nas casas destruídas de Sanctuary e você precisa andar com ele por algumas casas em busca do seu filho. Essa é uma das partes que poderiam ser removidas do jogo, pois é óbvio que não tem nada nas casas além de algumas moscas para você matar. Basicamente, é uma perda de tempo e é completamente sem graça. Após essa parte, o Codsworth fica triste, pois é óbvio que a sua família não está aqui, e logo ele te direciona para Concord e diz que tem humanos lá e que talvez nós poderíamos conseguir informações com eles. Ele simplesmente podia ter dito isso antes e o player poderia ter ido direto para Concord, sem precisar ficar rondando pelas casas em Sanctuary. O caminho para Concord é curto e nele você pode ou não enfrentar alguns inimigos, como os Mole Rats ou Sangue Insetos, a depender do caminho que você escolha. Você também pode encontrar seu primeiro companion, o cachorro que se chama Dogmeat. Ele é bem bonito e um companion útil, mas só no começo do jogo. Depois de andarmos mais um pouco, chegamos a Concord e é possível escutar sons de tiros distantes. Quando nos aproximamos, vemos várias pessoas atirando contra alguém. Essas pessoas são nomeadas Raiders, em português, invasores, e serão um dos inimigos mais comuns do jogo, quase que em 100% dos casos. O homem que estava sendo atacado é chamado de Preston Garvey. Depois de matar alguns Raiders, o Preston vai explicar rápido a sua situação e vai pedir ajuda. Você então entra no Museu da Liberdade, mata mais alguns Raiders e chega até o Preston. Essa parte até agora é interessante, novamente não pela história, mas a ação em Concord é boa. Matar os Raiders, por mais que seja fácil, ainda é da hora. Porém, quando você encontra o Preston, começa uma das piores partes de missão de toda a saga Fallout. Nessa parte, o Preston explica a sua situação, explica sobre ele, o grupo que ele fazia parte e as pessoas que estão com ele. A história nessa parte é interessante e nos apresenta a primeira facção que o player pode se juntar, os Minutemans. O Preston também diz que é o último membro restante dessa facção e que várias pessoas morreram ao decorrer dos dias até o estado atual em que o grupo só tem 5 pessoas. Só que essa história boa é cortada com a próxima parte da missão, em que você é apresentado com um plano para usar uma antiga Power Armor e uma minigun. Esse é o grande problema dessa quest e que pode destruir o balanceamento e grind do jogo caso você use muito. Vejam bem agora, superficialmente e visualmente a quest é muito boa, a ação é muito boa, mas quando olhamos fundo na missão, ela é uma tragédia. Primeira coisa, em todos os Fallouts a Power Armor era uma das melhores, se não a melhor armadura, a mesma coisa serve para a minigun. E agora você tem acesso a elas na primeira missão. Caso você as use com frequência, isso pode acabar com o balanceamento do jogo. Segunda coisa, o Deathclaw, na maioria dos jogos, também era um dos inimigos mais fortes e o player precisaria estar bem preparado para enfrentá-lo. Aqui, ele também aparece na primeira missão e você simplesmente varre ele com a minigun, o que de certa forma faz o Deathclaw ser só um inimigo mais forte do que o comum, mas ainda assim, fraco. Esses fatores podem complicar muito o balanceamento do jogo e deixar ele muito mais fácil. A terceira coisa dessa missão não envolve balanceamento, é só algo ridículo mesmo. Para prosseguir nessa missão, a Mama Murphy, uma mulher do grupo do Preston, lhe diz para onde você deve ir, que é para Diamond City, a maior cidade da Commonwealth. Porém, o problema não é isso, e sim o porquê de ela saber disso. Basicamente, ela é uma vidente e sabe que o seu destino está ligado a Diamond City.
E é exatamente isso. Você tem que seguir o seu próximo passo, atrás do seu filho, porque uma mulher disse que o seu destino está lá, e mesmo que seja verdade, é muito ridículo o direcionamento da missão ser dado por uma visão, pelo acaso. A seguir, você pode ir para Diamond City ou ir para o santuário e continuar a linha de missões dos Minutemans. A segunda missão da Main Quest não tem muita coisa para se comentar. Você basicamente só precisa andar até Diamond City. Se você andar pela estrada, não vai precisar enfrentar nenhum inimigo e também não demora muito para chegar lá. Quando você chega no portão de Diamond City, você conhece o seu segundo companion, a Piper. Ela aparentemente fez algo que irritou o prefeito e ele proibiu a entrada dela na cidade. Ela utiliza da presença do nosso personagem e da sua lábia, convencendo o guarda do portão que nós somos um comerciante de Quincy. O guarda logo abre o portão. Desse jeito, nós também ganhamos acesso à cidade. Quando entramos, vemos pela primeira vez o prefeito McDonald, que discute com a Piper e nos dá boas-vindas. Agora, o papel do prefeito é só esse, mas no futuro, a depender das suas escolhas, ele terá papéis diferentes na história. Na conversa, você pergunta com quem você fala para achar pessoas desaparecidas. A resposta é o Nick Valentine, um detetive da cidade. Após a conversa com o prefeito, a Piper te acha interessante e manda você passar no escritório dela depois porque ela quer te entrevistar. Agora, eu vou ser sincero com vocês, da primeira vez que eu joguei, do jeito que a Piper falou e do jeito que ela me olhou, meu amigo, eu achei que essa entrevista seria no mínimo diferente do normal, se é que vocês me entendem. Depois disso, você está livre para entrar em Diamond City e explorar a cidade. A cidade em si é até interessante, mas como eu vou focar na Main Quest, nós vamos direto para o escritório do Nick Valentine. Chegando no escritório do Nick, nós descobrimos que só sua assistente está lá e que, ironicamente, o detetive que ajuda no caso de pessoas desaparecidas está desaparecido. A última vez que ele foi visto, ele estava indo resolver um caso na Vault 114, que é dominada pela gangue Dedo no Gatilho, comandada pelo Skinny Malone. Para continuar a missão, nós precisamos oferecer ajuda e achar o Nick, que está localizado na Vault 114. Uma das coisas que eu fico feliz com as missões do Fallout 4 é que normalmente você não precisa ficar andando muito tempo para chegar nos objetivos, e caso seja longe, ter a opção de correr mais rápido ajuda bastante na locomoção. Para chegar ao Vault 114, nós precisamos primeiro passar pela estação de metrô do Parque Central de Boston, e tomem cuidado com o Parque Central de Boston em si, porque tem um inimigo bem forte para os primeiros níveis lá, até você fazer uma build braba e matar ele no soco. A terceira missão é complicada de se opinar. Por um lado, ela é quase que um completo lixo, que é o lado da história. Por outro lado, ela é muito foda, que é o lado da ação. A missão em si é difícil? Não, de jeito nenhum. Você praticamente consegue varrer todo mundo só com a pistola 10mm. Só que ainda assim, a missão é da hora. Você precisa passar pelo metrô e matar os membros da gangue Dedo no Gatilho para chegar à entrada do Vault 114. A ambientação é bem da hora, o metrô é até que bonito. Uma luta, que a depender do seu nível e equipamento, pode ser rápida, mas a ação continua boa. Após passar pelo metrô, você chega à entrada do Vault, abre ele e dentro do Vault você terá vários dedos no gatilho a mais para enfrentar. E mais uma vez, junto com uma boa ação, a ambientação também é bem interessante. O Vault 114 é uma Vault cuja construção não terminou a tempo. Porém, tirando isso, essa missão peca bastante. Uma Vault que não foi construída a tempo poderia ter uma lore interessante por trás disso, e até que tem um pouco de lore, mas ela é bem curta e não é interessante o suficiente para marcar o jogador. Pense aí você que joga Fallout 4, você provavelmente se lembra do Vault 81, que ainda é uma Vault habitada. O experimento dessa Vault era testar doenças nos habitantes do Vault e criar curas para elas em uma seção escondida do Vault, mas esse experimento falhou. Ou o Vault 95, com sua história conturbada em relação ao seu experimento, que influenciava o alto uso de drogas e toda a confusão que isso causou. O Vault também tinha equipamentos para curar esse vício, mas nem isso conseguiu salvar a população do Vault. Você que já jogou Fallout 4 provavelmente lembra desses Vaults, mas o Vault 114, você lembra da história dele? Na real, vocês ligam para a história dele porque eu não ligo.
Mas a história do Vault 14 tinha potencial? Sim, tinha. A ideia de colocar pessoas de alto poder para viver em aposentos humildes em relação ao seu padrão e ainda serem comandados por um supervisor sem experiência alguma poderia ter sido bem interessante, mas a história não foi desenvolvida o suficiente e é bem fácil de se esquecer. Então, no geral, o Vault 114 provavelmente é o pior Vault em termos de história, talvez competindo com o Vault 111 e o Vault 88. A única boa recompensa de verdade, em termos de história, é o Nick Valentine, o seu possível terceiro companion. O Nick tem uma história muito boa e é um ótimo companion, e depois de você o salvar, ele logo se oferece para te ajudar no seu caso, depois que vocês fugirem do Vault. Nós fugimos por um caminho diferente do que entramos, com várias partes inacabadas, e precisamos matar mais inimigos até chegar na saída do Vault, quando somos confrontados pelo que devia ser um tipo de mini-boss, o Skinny Malone, líder da gangue, e a Darla, que era a garota desaparecida que o Nick tinha ido atrás. Chegando no Vault, o Nick descobriu que a garota não tinha sido sequestrada, e sim caiu em amores pelo Skinny. Eu não preciso nem dizer que a gangue dele tem uma lore bem fraca. O Nick e o Skinny costumavam ser amigos no passado, mas por causa de uma mulher, ele esqueceu a amizade de certa forma e prendeu o Nick. Aí rapaziada, tomem cuidado, porque isso acontece com muito mais frequência do que vocês pensam na vida real. Em relação ao confronto, você pode resolver de duas formas, pelo carisma, que é basicamente o único atributo que você usa nesse jogo, e pelo combate, que como vocês podem ver aí na tela, é bem difícil, para não falar o contrário. Após lidar com o Skinny, você e o Nick saem do metrô e vão para Diamond City, para continuar atrás do seu filho. Em grande parte, o mesmo erro da main quest do Fallout 3 acontece na do 4. Você perde muito tempo indo atrás do seu filho e não fazendo as coisas por você mesmo de certa forma. Mas pelo menos no 4 é mais justificável. Qualquer bom pai gostaria de saber o que aconteceu com seu filho sequestrado e ir atrás dele. Só porque eu falei que normalmente você não precisa andar muito para chegar aos objetivos nas missões, nessa quarta missão você vai percorrer uma longa distância e para alguns players isso vai incomodar bastante. Porém, se você precisar andar muito para no final valer a pena, tudo bem, a gente esquece um pouco a caminhada, mas essa missão aqui tem alguns problemas em relação a isso. Após fugir do Vault 114 e voltar ao escritório do Nick, ele começa a investigação com perguntas sobre o que aconteceu no Vault. Nessa parte, ele diz que todas as informações que nós pudermos passar seria importante. Na primeira rodada de informações, nós descrevemos a equipe e o modo operante deles. Na segunda rodada das 4 informações, só uma é importante, que é que dizemos que um homem calvo com uma cicatriz no olho olhou diretamente para nós e disse que nós éramos o reserva. Nick logo identifica o homem como Kellogg, não só pela aparência, mas pelo modo operante dele. Kellogg é conhecido na comunidade por ser um mercenário muito profissional e que executa missões complicadas que mercenários normais não conseguiriam. Após isso, o Nick diz que ele tinha uma casa na cidade e que ele estava com uma criança de 10 anos. Esse fato cria um drama na narrativa, pois pode fazer o player pensar: será que eu fiquei congelado por 10 anos ou mais depois que meu filho foi sequestrado, ou até mesmo que esse não é o seu filho, pois o seu ainda é um bebê? Essa trama é até que interessante e dá um pouco de mistério para a quest. Depois de caminhar um pouco, o Nick diz que as chances do sequestrador ser o Kellogg são muito altas. Chegando na casa do Kellogg e dando um jeito de abrir a porta que está trancada, nós obtemos acesso à casa dele, que a princípio parece bem normal e não tem nenhuma prova aparente. Porém, explorando mais, percebemos que há um botão embaixo de uma mesa. Apertando o botão, uma das paredes se abrem, revelando uma sala secreta. Nesta sala, tem poucas coisas importantes. A maior parte dela é algum tipo de loot como comida e munição. Porém, seu objetivo é olhar para uma mesinha do lado da poltrona e pegar um dos objetos que estão nela. De preferência, peguem a bala .44, que pelo menos terá algum uso. Para concluir essa parte, o Kellogg estava bebendo e fumando. A grande ideia dessa parte é usar algum item que o Kellogg usou e depois usar o cachorro para rastrear o cheiro do Kellogg pela Wasteland. Na minha opinião, essa parte da quest é muito anticlimática. Um dos maiores mercenários da Commonwealth, que sabe como cobrir seus rastros e age de maneira profissional,
ser rastreado a vários quilômetros de distância por um cachorro, utilizando o cheiro dele em itens que sei lá quanto tempo estão ali, ou se os itens tomaram chuva ou não. Sabe, as coisas simplesmente não se encaixam nessa parte, parece tudo muito forçado e acontece muito rápido, sem esforço nenhum. Até agora, a única coisa que prova a eficiência do Kellogg é o sequestro do seu filho, que nem foi uma tarefa tão difícil assim, e ele ainda conseguiu falhar de certa forma, matando a esposa do player no processo. É como se o sucesso do Kellogg fosse de certa forma artificial. Todos dizem que ele é um mercenário lendário, mas as suas ações não provam isso. A maioria das missões em que ele participa são missões bem fáceis de resolver e ele ainda tem uma certa dificuldade em resolvê-las. Beleza, mas vamos lá. Essa parte da missão é basicamente você só precisa seguir o Dogmeat por um percurso bem longo e matar inimigos pelo caminho. Os inimigos são bem fáceis de lidar, então você não deve ter problema mesmo só com a pistola 10mm. Porém, tem um inimigo só, que é o mais forte, que é um Yao Guai, que realmente te dá muito dano a depender da sua armadura e é complicado de matar com armas comuns. Porém, lembre-se que o jogo te deu uma minigun na primeira missão. Após seguir o Dogmeat, o rastro do Kellogg termina no Forte Reigen. As entradas comuns do forte são lacradas, então você precisa achar uma entrada alternativa. Essa entrada fica no teto do forte e ela é protegida por várias torretas automáticas, mas elas não são nada que irá causar dor de cabeça ao player. Após entrar no forte, você tem contato contra um inimigo que será muito comum a depender do caminho que você escolher, que são os sintéticos. Nessa parte, não tem muita história, nem complicação, você só precisa matar os sintéticos que entrarem no seu caminho e conseguir acesso a um elevador que vai te levar para o subsolo do forte. Nesse momento, o player pode perceber que o Kellogg realmente está aqui, porque os sintéticos falam direto que a diretiva deles é proteger o Kellogg. Além disso, a presença de sintéticos ajudando o Kellogg confirma as suspeitas de que o Kellogg trabalha com o Instituto. Ah, outra coisa que eu quase esqueci. Os sintéticos também são bem fracos, então de novo a pistola 10mm deve bastar. Após descer no subsolo, você precisa matar mais sintéticos, porém a diferença é que você pode escutar o Kellogg falando com você por interfones. No começo, ele manda você ir embora, porém, à medida que você vai avançando, ele vai dizendo que o que nós procuramos não está aqui e que nós vamos ficar frustrados com isso, que nós viemos para nada. Mas no final, quando nós chegamos na sala onde ele está, ele diz que os sintéticos não vão mais nos atacar e que quer conversar conosco. Basicamente, a conversa dele é dizendo que o nosso filho não está com ele, e sim no Instituto, e que nós nunca mais iremos ver ele, porque ninguém não autorizado consegue entrar no Instituto. Um combate com Kellogg agora é inevitável, e a depender do seu equipamento é um combate complicado por conta da arma dele, que dá bastante dano, o Stealth Boy, que deixa ele invisível, e as granadas que ele lança. Mas até agora você tem algumas opções para acabar com ele rápido. A minigun e a Power Armor que você ganhou na primeira missão transformam o Kellogg em um Minion. O rifle do Instituto também dá um dano considerável. A submetralhadora também é uma boa opção. Então basicamente a luta ainda é fácil, mas até agora é a mais difícil, então tomem um pouco de cuidado. Após matar o Kellogg, colete os equipamentos dele, pois nós vamos precisar no futuro, e também vemos o computador dele para abrir as portas e confirmar que o nosso filho realmente foi entregue para o Instituto. Também nessa parte é possível perceber o porquê o Kellogg envelhece devagar, ou até mesmo não envelhece. Isso se dá porque o Instituto ofereceu vários aprimoramentos cibernéticos para ele. Agora, se isso faz sentido ou não, aí eu já não sei. Após isso, nós só precisamos sair pelo elevador do forte. Mas antes de continuar, eu irei falar um pouco sobre o Kellogg em si. Em todo o jogo, nós só vemos o Kellogg pessoalmente 2 vezes, no começo do jogo e no conflito final com ele. Mais uma vez, a Bethesda desperdiçou um potencial enorme em um personagem. O plot estava armado e no começo ele é bom. O que eu vejo é que o Kellogg poderia ser um vilão maior para a história, tipo um mini Vice do Far Cry 3. Orquestrando talvez alguns ataques contra o player ou dificultando o trabalho do player para achar ele. Outra coisa que me incomoda é a facilidade em que nós achamos o Kellogg. Eu realmente acho muito superficial e rushado, sabe? Tipo, sei lá, eu fico meio incomodado. Se fosse para ser rápido, que fosse mais desenvolvido, com a investigação mais profunda ou um encaminhamento melhor em algum arquivo, por exemplo, ou um possível cúmplice do Kellogg poderia nos passar a informação de algum jeito. Mas vamos lá.
Para continuar a missão, nós precisamos sair do forte, e quando fazemos isso, nós podemos ver no céu pela primeira vez a Prydwen, um dirigível comandado pela Brotherhood of Steel. Esse dirigível chega, acompanhado por vários Vertibirds, e ele anuncia para a população da Commonwealth não interferir, porque eles são a Brotherhood of Steel e têm intenções pacíficas. Eu nem preciso dizer o quão foda e da hora a Prydwen é. Nesse momento, nós ainda não podemos interagir diretamente com a Prydwen, mas de qualquer jeito, precisamos voltar para o escritório do Nick Valentine para discutir o que nós descobrimos. Quando você chega no escritório do Nick, você reporta o que aconteceu na caçada ao Kellogg, e vocês agora se veem em um beco sem saída, porque mais ninguém sabia como entrar no instituto. É então que o Nick tem uma ideia esquisita. O Nick conhece alguém que possivelmente pode resgatar as memórias do cérebro do Kellogg. Para conseguir isso, nós precisaríamos do Kellogg, mas como ele está morto, o Nick sugere algo mais bizarro, que é coletar o cérebro dele para tentar conseguir as informações. Ao lutear o Kellogg, nós não precisamos do cérebro, literalmente, porque o Kellogg tem vários aprimoramentos cibernéticos, inclusive para o cérebro, então uma dessas partes já é o suficiente. Caso já tenha coletado, você precisa ir para o Covil da Memória para encontrar a Doutora Amari. Após chegar no Covil, você vai até a Doutora Amari e você e o Nick apresentam a ideia. Ela inicialmente fica surpresa e acha que provavelmente não vai dar certo, mas no final é óbvio que dá. A doutora diz que não conseguirá acessar a memória diretamente, mas ela pode conectar o implante ao Nick e colocar você para assistir a memória em uma cápsula. E com essas informações, você senta na cápsula para assistir as memórias do Kellogg, que começam na sua infância e terminam com a resposta que você procura, que é como entrar no instituto. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o passado do Kellogg. Você assiste o passado do Kellogg nessas memórias, e sinceramente, quando eu joguei essa parte pela primeira vez, eu achei que eu iria odiar ela, mas no final, eu até que me surpreendi. As memórias do Kellogg são interessantes, não é algo tipo, meu Deus, que foda, mas são boas. Pelo menos mostra um pouco o lado dele, como ele se tornou esse mercenário sem coração, sem sentimentos. Um pai abusivo e uma mãe que ensinou que ele não poderia confiar em ninguém, só nele próprio e em sua arma para se proteger e proteger a sua família. Ou seja, a infância do Kellogg foi complicada, o que influenciou muito no seu futuro. Mais pra frente, ele conseguiu formar uma família e teve uma filha, porém ele se envolveu com pessoas erradas e bandidos mataram a sua família. Ele matou os bandidos em retaliação, mas ele ficaria afetado pelo resto de sua vida. Foi a partir daí que ele começou a cada vez mais migrar para a costa leste dos Estados Unidos, até chegar em Boston e virar o mercenário que ele era até o dia de sua morte pelas mãos do Lone Wanderer. Ainda assim, o passado do Kellogg não justifica as atrocidades que ele cometeu, mas pelo menos ajuda a gente a entender um pouco mais sobre ele. No geral, essa parte é bem tranquila, não demora muito e é até boa. Após ver as memórias do Kellogg e ver a morte da sua esposa novamente, nós chegamos até a parte que queríamos, que é como entrar no instituto. O Kellogg teve que cuidar do Shaun sintético por um tempo. Esse Shaun tinha uma aparência de ter mais ou menos 10 anos de idade, mas ainda assim dá para saber que é um Shaun sintético, pois o caçador que veio para buscá-lo fala o seu nome código de produção. E é aí que nós temos o que queríamos. O sintético caçador veio levar o Shaun sintético de volta para o instituto, e a maneira utilizada para chegar lá é o teletransporte. Dessa maneira, faz sentido ninguém conseguir ter acesso ou achar o instituto, porque basicamente é impossível, você só pode entrar se eles quiserem, por teletransporte. Eu vou ser sincero com vocês, o instituto é o verdadeiro vilão até agora da história, e com toda certeza o instituto carrega essa história nas costas. Porque você pode se perguntar por que eles sequestraram seu filho, como ninguém consegue entrar ou achar a sede deles, como eles conseguiram a tecnologia de teletransporte, e com todas as tecnologias que eles têm, eles devem ser uma sociedade gigante, formidável e implacável. Além disso, eles ainda têm uma força de trabalho e para a luta praticamente inesgotável, que são os sintéticos, que podem realizar os trabalhos braçais e participar de batalhas a um custo geral baixo de operação. Eles realmente deveriam ser uma sociedade muito forte, talvez a mais forte de todas.
Esses foram os pensamentos que eu tinha quando eu fiz a main quest pela primeira vez, e basicamente tudo que dava graça para a missão era o mistério do Instituto. Eles realmente carregam a história nas costas. Porque se dependesse das outras facções, essa main quest com certeza seria um lixo completo. Outra informação que conseguimos nessa missão, e que basicamente será o nosso próximo ponto de partida, é que a próxima missão do Kellogg era matar um cientista do Instituto que fugiu e estava escondido em algum lugar do Mar Reluzente. Esse cientista pode ser a nossa única esperança de conseguir acesso ao Instituto, e nosso próximo passo é ir atrás dele. Nesta missão, nós precisaremos entrar no tão temido Mar Reluzente para encontrar o cientista fugitivo chamado Virgil. Começando então pelo próprio Mar Reluzente. O Mar Reluzente é o local mais irradiado da comunidade por causa de uma explosão nuclear que ocorreu na região. Ou seja, teremos muita radiação, correto? Pelo menos era para ser assim, né? Porém, na realidade... A realidade é que nem tanto. Você não vai conseguir passar sem nenhuma proteção, mas também não vai precisar de muita. Por exemplo, eu passei pelo Mar Reluzente com um equipamento que não dava nenhuma proteção à radiação e só precisei tomar algumas pílulas de Red X e usar 2 Hathaway. Caso você passe, assim como eu, com uma roupa que não dá nenhuma proteção contra a radiação, se você tomar 2 pílulas de Red X, contanto que você fique longe de focos de radiação, como a água, você receberá menos de 1 de Reds por segundo. Uma pílula de Redex vai fazer você receber 1 de radiação por segundo, ou seja, você precisa de muito pouco para passar pelo Mar Reluzente. E ainda, caso não tenha trago suprimentos o suficiente, tem a Cratera do Átomo, onde você pode comprar mais suprimentos anti-radiação, o que deixa ainda mais fácil em relação a esse aspecto. Em relação aos inimigos, terão alguns poucos inimigos verdadeiramente fortes, a depender do seu nível. Eu fui com o nível 8, e o inimigo mais forte eram os Deathclaws. A depender do caminho que você faça, você precisará enfrentar mais ou menos 3 deles, ou você pode pegar outro caminho e precisará enfrentar só um. Outro inimigo notável é o Rad Scorpion. No meu nível e caminho que eu tomei, eu só precisei enfrentar um, mas em bandos eles são bem perigosos. Do mais, vocês possivelmente enfrentarão ghouls, moscas e sangue inseto. Eu passei a missão com a roupa do Kellogg e o revólver dele e não tive que enfrentar quase que inimigo nenhum, e os que eu enfrentei foram fáceis. É claro que se eu peitasse os Deathclaws, iria morrer, mas de novo, lembre-se que o jogo te dá uma Power Armor e uma Minigun. Além disso, tem outras Power Armors mais fortes que a primeira para coletar de graça no mapa, e caso você tenha as DLCs, você já ganha armaduras melhores, então até matar Deathclaw é possível. Outra coisa, você também pode coletar uma Fat Man de graça. A Fat Man simplesmente destrói os Deathclaws, você não precisa nem necessariamente matá-los com ela, você só precisa unificar as pernas deles e eles não vão conseguir correr e se tornam presa fácil. Ou seja, no geral, essa missão é bem fácil. Eu falei também da Cratera do Átomo, onde tem os filhos do Átomo, que a depender, eles podem ser o primeiro contato do player com os filhos. Basicamente, eles são lunáticos que adoram ao Átomo como um deus. Infelizmente, eles não têm papel nenhum na main quest, além de que você vai precisar perguntar a eles onde está o Virgil. A líder responde sem cobrar nada e nem precisa de check de carisma, então mais uma vez, é bem fácil. Ela diz que o Virgil está escondido em uma caverna que fica depois da cratera. O único encontro obrigatório e difícil que você precisa ter é com o Deathclaw que fica na frente da caverna onde o Virgil está, mas novamente, um tiro de Fat Man, a Minigun e Power Armor resolve a situação bem facilmente. Após isso, você está livre para entrar na caverna. Entrando na caverna, você poderá falar livremente com o Virgil, e para a surpresa de alguns, o Virgil é um super mutante. Basicamente, é uma desculpa e explicação da Bethesda para dizer como que ele sobrevive à radiação extrema. Ao chegar perto do Virgil, ele fica bem atento e desconfiado, mas isso é justificado porque ele está em fuga e pensa que nós trabalhamos junto com o Kellogg. Após explicar a situação e dizer que nós matamos o Kellogg, ele aceita conversar conosco tranquilamente. Ele faz algumas perguntas do que nós estamos atrás, nós dizemos ou não que nosso filho foi sequestrado pelo Instituto e depois dizemos que queremos entrar no Instituto. A princípio, ele fica surpreso, mas depois do papo, ele aceita nos ajudar.
contanto que nós também ajudemos ele. Ele quer que o player recupere um soro para reverter a mutação dele e transformá-lo de volta em humano. Após isso, ele explica um pouco sobre o teletransporte do Instituto e diz que é literalmente a única maneira de entrar e de sair. Ele explica também sobre os caçadores, que são sintéticos especiais, melhores em todos os aspectos e programados para caçar seus alvos. O Virgil diz que nós precisaremos ir atrás de um caçador. Ele nos diz como fazer isso pelo rádio do nosso Pip-Boy e nos diz para tomar bastante cuidado, pois os caçadores são muito fortes. Certo, agora a minha opinião sobre essa missão. Pessoalmente, eu acho que o Virgil é um NPC interessante, mas só isso, ele não tem nada que se sobressai. Na verdade, eu acho que legalzinho seria a palavra certa para ele. O plot da quest continua de certa forma interessante. Ter que ir atrás de um dos caçadores poderia ser realmente o desafio que o player procuraria para deixar o jogo mais difícil. Outra coisa é saber que existe um soro que pode curar os supermutantes, é algo realmente interessante. Porém, temos a maior decepção dessa quest, na minha opinião, que é o próprio Mar Reluzente. Mais uma vez, a Bethesda cai na situação do hype deles, o famoso, poderia ser muito bom, mas não é. Foi prometido ao player que o Mar Reluzente era uma área enormemente irradiada, totalmente imprevisível e cheia de perigos, mas na verdade não é nada disso. Como eu falei mais cedo, a radiação não é uma dificuldade, nem os inimigos. Eu passei essa missão no nível 8, com equipamento meia boca e pouca munição, além de ter poucos suprimentos. Foi realmente uma missão muito fácil. Além disso, não tem quase nada para se fazer no Mar Reluzente, poucos pontos de interesse e os que tem não são tão interessantes. Então realmente o Mar Reluzente, para mim, é uma grande decepção. Para finalizar, o Mar Reluzente não tem só pontos negativos, e um dos pontos positivos, na minha opinião, é a coloração, a tempestade constante e a sensação quando você entra nele é como se você estivesse entrando em uma realidade diferente, e isso é realmente bem da hora. Após terminar de falar com o Virgil, você precisa sair do Mar Reluzente e ir atrás do tal sintético caçador. A próxima missão começa com o player tendo que ir para as ruínas do ITC. Quando chegar lá, você pode conectar o rádio do seu Pip-Boy na frequência do sinal do caçador. É bem simples essa parte, o Pip-Boy vai ficar apitando e quanto mais perto do caçador você chega, mais rápido o Pip-Boy vai apitar. O sinal vai te levar um pouco para o leste, até o prédio da Greenetech Genetics, é lá que o sintético vai estar. Depois que você entra no prédio e anda um pouco, você começa a escutar barulho de batalha e um comandante fala sobre onde o caçador está e dá algumas ordens aos mercenários. Primeiramente, quem são esses mercenários? Eles são chamados de atiradores e, teoricamente, são dos grupos mais eficientes de toda a comunidade. Eles também não são limitados por um código de honra, ou seja, se o pagamento for bom, eles farão qualquer trabalho para qualquer um. Mas na realidade, nos níveis superiores 20 ou 30, os atiradores ficam mais fortes, mas ainda assim não causam nenhum problema. Porém, eu estou fazendo essa missão no nível 10 e eles são mel na chupeta, bem fáceis de lidar. Agora, continuando com a missão. Dentro do prédio, nós subiremos alguns andares perseguindo o caçador, e a cada andar nós veremos barulhos de explosão e laser vindo de outros andares, ou seja, o caçador também está lutando contra os atiradores, certo? A real é que sim, mas essa missão tem um grande furo no roteiro dela. O caçador é um sintético que deveria ser extremamente forte. Pelos sons e pela preocupação nas falas do comandante mercenário, ele está varrendo os atiradores à sua frente. Então, por que você, o player, tem que enfrentar tantos atiradores? A explicação mais correta e real é que o sintético é um merda, fraquinho, e a maioria dos atiradores deixaram ele passar. A proporção é simplesmente ridícula. A cada 8 atiradores que o player mata, o sintético matou 2 ou no máximo 3. Algumas desculpas é que o caçador poderia ter usado o stealth, mas isso não faz sentido como vocês podem ver e ouvir. Explosões não ajudam no stealth. Outro ponto é que os atiradores poderiam ter ficado com medo dele e se escondido, mas também não faz sentido, justamente por eles, teoricamente, seriam dos grupos mais eficientes da comunidade.
Outra desculpa é que o grupo que você enfrenta poderia ter chegado depois como reforço, mas não faz sentido eles se esforçarem mais em você do que no próprio caçador. Isso seria um erro de organização grotesco, principalmente para os atiradores. Eles até ficam esperando o player para impedir a sua passagem, ao invés de ir atrás do caçador. Ou seja, essa parte não faz sentido no geral, porque você tem que matar tantos atiradores, sendo que o sintético, que era o alvo deles, passou praticamente na boa. Isso é realmente um furo no roteiro. Mas, após um tempo e muitos atiradores que você vai ter que matar, você tem acesso a um elevador e finalmente pode confrontar o caçador. A próxima parte da missão é uma das mais afetadas na minha opinião. Você finalmente tem a chance de falar com o caçador, e vale a pena? De jeito nenhum. O caçador não passa de um robozão, sem personalidade ou opiniões, o que de certa forma faz sentido para o trabalho que ele executa, mas para o player pode incomodar que uma das figuras mais hypadas da main quest é algo tão pífio. Então, a minha recomendação é: não falem com o caçador, aproveitem o momento para dar o primeiro golpe e simplesmente matem ele rápido. Granadas, lança-mísseis fazem do caçador um minion, eu nem vou falar da Power Armor. Porém, com a armadura do Kellogg e eu, no nível 10, eu sofri bastante dano, mas também foi bem fácil de matar o caçador. Ou seja, nada de dificuldade na missão até agora. O hype do sintético caçador é completamente quebrado com a batalha, e no geral, o caçador é bem fraco e bem fácil de matar. Inclusive, a única dificuldade é porque ele usa o Stealth Boy, mas ainda assim, ele consegue ser mais fraco do que o próprio Kellogg. Basicamente, mais um erro de escrita e de gameplay da Bethesda. O caçador não passa de um sintético normal, só que um pouco mais forte. Após coletar o chip do caçador, podemos prosseguir para a próxima parte da missão, que é dar um jeito de analisar o chip. Com o chip em mãos, nós voltamos até o Covil da Memória para perguntar se a doutora Mari sabe analisar o chip, e ela fica surpresa que nós realmente conseguimos atravessar um mar reluzente e ainda mais que lutamos contra um caçador. Ele também diz que não consegue nos ajudar e nos aponta para quem possivelmente conseguiria, um grupo chamado A Ferrovia. Agora nós temos que sair em busca desse grupo. Para quem nunca fez essa missão, pode começar seguindo o caminho da liberdade, que começa no Parque Central de Boston, e você vai precisar seguir alguns sinais desenhados, nada de muito complicado, ou você pode simplesmente cortar caminho e ir direto para a velha Igreja do Norte, pois o QG da ferrovia fica escondido lá. Após achar a porta da ferrovia, seguindo mais símbolos, você vai se deparar com uma espécie de mecanismo da trava da porta. Esse mecanismo requer uma senha, e pensem, a senha deve ser difícil, correto? Pois é algo para proteger o QG da ferrovia. E na verdade, não. A senha é literalmente só ferrovia, só que em inglês, Railroad. Sim, a senha deles é o nome da facção deles. Então só por esse ponto vocês já conseguem ver o quão ridícula a ferrovia vai ser daqui pra frente. Certo, agora que você obteve acesso, o papel da ferrovia nessa parte da quest é bem curto. Você basicamente fala um pouco com eles para ganhar acesso ao QG. Quando eles descobrem que você tem um chip de caçador, eles deixam você entrar, e o papel deles é só decodificar esse chip e te dar o código. Só que em troca, eles vão ficar com o chip. Vocês podem entregar o chip tranquilamente, pois fora o código, ele não tem utilidade nenhuma. Eu não vou falar muito sobre a ferrovia agora, porque eu irei fazer um vídeo único explicando o porquê de as facções do Fallout 4 serem tão ridículas. E é isso, após conseguir o código, você precisa voltar até o Virgil. Inclusive, até o próprio Virgil acha a ferrovia ridícula, mas isso é coisa para outro vídeo. Após voltar até o Virgil, você fala com ele e diz que conseguiu o código do chip. O Virgil então desenhou alguns esquemas para construir um teletransportador que vai interceptar o sinal do Instituto e te enviar no lugar. Agora é onde começa a parte boa, ou não, a depender da sua escolha. Você obrigatoriamente vai precisar da ajuda de algum dos grupos para construir um teletransportador. As escolhas são Brotherhood of Steel, Ferrovia e Minutemans. Todas as escolhas são ruins, então eu recomendo a BOS, pois eles têm equipamentos melhores, são mais fortes e suas missões têm mais ação, mas em termos de história, todas as facções deixam muito a desejar. Eu vou resumir bastante as partes das facções por causa do próximo vídeo que eu vou fazer, mas saibam que os Minutemans e a Ferrovia não têm conteúdo suficiente ou estrutura de facção para eles serem uma facção principal.
eles deveriam ser uma secundária, mas ainda assim é forçado a eles o papel de principal, e isso é péssimo para a história e para a gameplay, que acaba ficando bem chata. O que eu realmente recomendo é seguir uma das facções realmente principais, um instituto ou a BOS, porque tem mais conteúdo e mais gameplay interessante. Vamos lá. Caso você escolha os Minutemans, você terá que fazer as missões de ajudar os assentamentos, que são completamente chatas, antes de poder fazer a missão principal de retomar a antiga base de comando deles, que é o castelo, e poder recuperar em outra missão o arsenal dos Minutemans, que te dá algumas armas e permite a construção de artilharia, que na minha opinião é praticamente inútil. Só depois disso você vai poder construir o teletransportador com a ajuda deles. Na minha opinião, os Minutemans são os mais chatos. Caso escolha a ferrovia, você precisará fazer uma missão com o Deacon para recuperar o equipamento em um antigo QG da ferrovia que foi atacado por sintéticos. Essa missão é até legal, então você não vai passar muita raiva fazendo ela, a maior parte da missão só se trata de você matando sintéticos. Depois dessa missão, você pode apresentar o plano de construir o interceptador a Desdemona. Beleza, agora caso você escolha a Brotherhood of Steel, você vai precisar se juntar a eles, assim como nas outras facções. Isso envolve conhecer a Pridwen, que é bem da hora, conhecer os principais membros da Pridwen, que são até que bem da horas, e vai precisar fazer uma missão em que você vai matar um monte de supermutantes que estão em um forte cheio de munições nucleares e que por algum motivo nenhum deles usou nada disso ainda, mais um furo de roteiro. Pelo menos a BOS reconhece que isso é uma ameaça gigante. A maior parte dessa missão é só você matando supermutantes e nada mais. Após isso, você estará livre para fazer o teletransportador com a Brotherhood of Steel. Após conseguir a permissão e cooperação para construir o interceptador, você precisa coletar mais alguns itens especiais. E sim, coletar esses itens é bem chato. É o famoso vai lá, mata inimigos, pega o item e volta. Mas pelo menos, finalmente você pode finalizar o interceptador. Após terminá-lo e conectar ele à energia, você vai precisar de bastante energia e finalmente você pode continuar com o plano e entrar no instituto. Após algumas dificuldades, o interceptador funciona e você finalmente tem a oportunidade de ter acesso ao tão temido instituto. E é a partir desse momento que as coisas começam a perder o sentido, ficarem mal escritas e, a depender do caminho que você escolheu, serem bem tediosas. Quando você entra no instituto, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar um disco em um terminal e fazer uma varredura de rede. Além disso, caso tenha escolhido a ferrovia, você manda uma mensagem codificada para um dos membros do instituto que está ajudando os sintéticos a fugir. O codinome dele é Patriota. Depois disso, vocês marcam a posição para entrar em contato. Após isso, um tal de pai te contacta pelo interfone. Ele diz que tinha suas dúvidas se nós conseguiríamos ou não acesso ao instituto, mas já que conseguimos, ele quer falar com nós cara a cara para explicar as coisas. E é nesse momento que nós descemos por um elevador e podemos ver pela primeira vez como é o instituto. E cara, a primeira vez vendo ele é impressionante. Uma sociedade subterrânea, completamente tecnológica, com árvores, grama, água, o instituto é realmente muito bonito, principalmente em comparação com a comunidade. Esse fato joga o hype ainda mais pra cima. E depois dessa apresentação do instituto, nós andamos um pouco até chegar em uma sala em que estamos sozinhos com o que parece ser o nosso filho, que está preso. Nós falamos com o Shaw, que ainda tem a aparência de ter 10 anos de idade, mas ele não nos reconhece. Na verdade, ele pensa que está em perigo com a nossa presença e chama por um pai que não somos nós. Independente do que nós falamos, ele não irá se acalmar, e um homem velho vai entrar na sala e falar um código que irá desativar o garoto. É então que o nosso personagem descobre que o Shaw de 10 anos é um sintético. Após uma pequena explicação, o homem velho nos diz que nós perdemos a noção do tempo no Vault e que não se passaram 10 anos desde que nosso filho foi sequestrado, e sim 60 anos, e que esse homem velho foi criado pelo Instituto e agora é o líder deles. Este homem é o verdadeiro Shaun, o nosso filho. Após falar um pouco com ele, ele explica o porquê foi sequestrado. Basicamente, o Instituto queria fazer uma terceira geração de sintéticos extremamente avançada, mas não tinham nenhum ponto de partida, então eles se basearam no próprio ser humano.
Mas para fazer isso, eles precisariam de amostras de DNA, mas todo o DNA das pessoas da superfície, e inclusive dos cientistas do Instituto, foram afetados pela radiação. É então que eles souberam que tinha um bebê congelado e inafetado no Vault 111. Foi por isso que eles sequestraram nosso filho, e nós éramos o reserva. Agora, falando pessoalmente sobre o Shaun, o nosso filho foi criado pelo Instituto com a intenção de servi-lo da melhor maneira possível. É por isso que, como primeira impressão, o Shaun verdadeiro parece meio robotizado. Ele não está acostumado a sentir emoções, principalmente emoções familiares. Ele não liga verdadeiramente para a morte da sua mãe e não liga direito para a presença do seu pai à frente dele. Isso pode causar um desconforto ao player, que passou por tudo isso só para achar um filho que não se importa direito. Mas isso, em grande parte, se dá por causa de sua criação no Instituto. Após essas conversas, o nosso filho diz que quer que nós participemos do Instituto e que a nossa visão até agora foi influenciada pela superfície e ele quer que nós conheçamos o Instituto por dentro, e o primeiro passo para isso é conhecer os líderes dos departamentos. E é aqui que as coisas começam a desandar para a história no geral. Andando pelo Instituto, você percebe que ele é bonito, mas é pequeno e não é tão tecnológico e desenvolvido como deveria ser. Lembrem-se que eles tiveram 200 anos sem oposição para se desenvolver com a mão de obra sintética, e ainda assim é só isso o que eles conseguiram. Outra coisa para piorar a situação do Instituto é que todas as pessoas são chatas e desinteressantes. Todos os líderes de departamento são chatos e sem conteúdo. O Shaun passa pelo mesmo problema. E para coroar essa situação e ilustrá-la, a Doutora Lee, que já era chata no Fallout 3, herdou esse traço para o Fallout 4. E então é aí que o Instituto mais falha. Superficialmente, o Instituto é lindo, mas quando você olha atento, o Instituto não passa de uma facção sem história, sem conteúdo e subdesenvolvida. É aqui que o grande hype da Main Quest, e a facção que até agora carregava a história nas costas, morre, em termos de hype e de conteúdo. Depois disso, o que resta ao player é escolher um lado, e basicamente não tem mais nenhuma missão extremamente importante para a história, com exceção, é claro, da destruição das outras facções. Na verdade, é bem simples, a partir daqui você só vai precisar se preocupar com a ideologia principal da sua facção, a que mais te agrada. Se você escolheu a BOS, as missões deles serão missões de preparação, como o concerto do Liberty Prime, e missões em que você mata e destrói tudo que não concorda com eles e que eles acham que é errado. Ou seja, a ferrovia, o instituto e, opcionalmente, os Minutemans também serão destruídos. Caso tenha escolhido o instituto, as missões serão também de preparação para enfrentar seus inimigos e atingir o máximo de autossuficiência e independência da superfície. Você terá que destruir a Brotherhood of Steel, a ferrovia e, opcionalmente, os Minutemans. Caso escolha a ferrovia, as missões também serão de preparação para enfrentar os seus inimigos, com a diferença de que eles vão arriscar vidas humanas para salvar o máximo de sintéticos possíveis. Você precisa destruir o Instituto, a BOS, que é uma das missões mais ridículas que eu já vi, e cobrirei no próximo vídeo, e também, opcionalmente, os Minutemans. E caso escolha os Minutemans, as missões restantes também serão de preparação para enfrentar os seus inimigos, com a diferença que você quer salvar o máximo de pessoas possível e matar o mínimo. Esse é o único caminho do jogo em que só uma facção precisa ser destruída, que é o Instituto. Você também pode destruir a BOS e a ferrovia, mas é opcional. Basicamente, vocês podem ver o erro na história do Fallout 4. Você tem 4 finais, mas todos os 4 são extremamente parecidos, só que em circunstâncias diferentes, em que você derrota todos os seus inimigos. Com exceção, é claro, dos Minutemans. Não tem uma história forte o suficiente para cada facção que te faça pensar e questionar a sua própria moralidade a cada momento, como acontece no New Vegas. A destruição das facções também é muito fácil e curta, passa uma sensação de pouco esforço. Basicamente, o esforço do player acaba quando você chega no Instituto. Após isso, é só destruir seus inimigos, o que normalmente é fácil. Mais uma vez, o Fallout 4 herdou aspectos do 3.
Destruir o Instituto com a BOS ou vice-versa, e destruir o Instituto e a BOS com a Ferrovia e a mesma coisa para os Minutemans, lembra muito a BOS varrendo a Enclave no Fallout 3, como se eles não fossem nada. Isso corta muito o hype do jogo e é anticlimático e faz com que o player pense que é algo banal, porque de certa forma é. Você só escolhe um lado e destrói o resto. Então basicamente é isso. A main quest do Fallout 4 parece muito com a do 3. Você tem poucas escolhas pessoais, a história no geral não é boa, a campanha é muito fácil. Lembrando que eu zerei o jogo no nível 15 com equipamento ruim e armas ruins, eu nem precisei abusar das facilidades que o jogo te entrega. Basicamente, é quase a mesma coisa que o Fallout 3, só que ao invés de você estar atrás do seu pai, você vai atrás do seu filho. A história, que tinha alguns plots bons, mas que passam pelo mesmo problema do 3, é que é muito foda até você chegar lá. O Mar Reluzente e um Instituto são alguns exemplos. Outra coisa que me incomoda muito é que você não tem personalidades que chamem a atenção do player. Na minha opinião, no Instituto não tem nenhum NPC da hora. Na Ferrovia só tem o Deacon e a Glory. Nos Minutemans também não tem nenhum. E na Brotherhood of Steel é onde você acha algumas personalidades melhores e algumas escolhas morais mais fortes, mas ainda assim, no geral, é muito pouco. A gente tem o Paladino Dance e o seu mistério, temos o Elder Maxon, a Ingra e por aí vai. Mais uma vez, um jogo da Bethesda em que a main quest é praticamente um completo lixo e as missões secundárias salvam o jogo, com o único diferencial positivo é que a ação é muito boa, e com mais um diferencial negativo, que é o sistema de RPG, que é praticamente inexistente. Uma última coisa que me incomoda muito é que parece que todas as facções são muito dependentes do player, e que se o player não agir por elas, elas não conseguirão fazer nada. Isso é extremamente visível em todas as facções, mas principalmente na Ferrovia e nos Minutemans. Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Demorou muito mais tempo do que eu queria que demorasse para eu fazer esse vídeo, mas eu fiquei doente de novo no meio do caminho. Caso vocês queiram, eu explique isso depois, mas eu não vou explicar não tem mais. Agora que eu já estou melhor, né, não tem mais motivo para eu explicar. Por isso que eu fiquei mais vários dias fora do canal sem postar nada, certo? Mas a partir de agora que eu tô bom, eu vou estar aumentando aí o ritmo de postagens aqui do canal, beleza? Outros vídeos de opinião estarão vindo aqui, como por exemplo, eu prometi agora nesse vídeo que eu ia completar, inclusive, o vídeo da main quest falando especificamente sobre cada uma das facções e por que elas são bem ruins, certas facções do Fallout 4, beleza? E por enquanto é isso, rapaziada. Qualquer tema que vocês queiram ver aqui no canal, só é deixar nos comentários, e erros no vídeo também, só é deixar aí, beleza? O grupo do Discord do canal vai estar na descrição e até o próximo vídeo. Valeu!